Amada Imortal, Volume 1, de Kate Tiernan. Leitura por Devaneios Sussurrantes Audiolivros. Capítulo 29. O dia seguinte era sábado. Eu tinha que cuidar de 2 cavalos. Os animais designados para mim foram Sorrel e Titus. Sorrel era uma quarto de milha elegante e graciosa que era usada só como montaria. Titus era da raça Irish Draught e de vez em quando era atrelado a carroças ou carruagens, sei lá. Os 2 eram bons animais, no sentido de que eram pacientes e calmos, ao contrário, por exemplo, da galinha dos infernos. Prendi Sorrel e comecei com a escova de borracha. Ela bufou no meu cabelo enquanto eu a escovava, soltando a sujeira e desembaraçando o pelo. Cavalos. Nem quero falar sobre cavalos. É impossível expressar o quão crucial os cavalos sempre foram para as pessoas, até literalmente os últimos 100 anos. Por milhares de anos, os cavalos e as vacas foram o que mantiveram as pessoas vivas, permitiram que as pessoas viajassem, transportassem coisas pesadas, cultivassem terra o bastante para sustentar uma família. Sempre os tive por perto. Uma das vezes que morei na Inglaterra, no meio do século XIX, eu tinha sido louca por cavalos. Quando cavalgava todo dia, tinha os meus animais. Mandei fazer celas sob medida. Mas eles eram como todo o resto. Acabavam morrendo. Acabei superando essa paixão. Agora eu os evitava. Os olhos sábios, a natureza sensível, eles conseguem ver a verdade no meio de baboseiras, como os cachorros, os gatos e as crianças pequenas. Eu tentava evitar todos esses. Além do mais, assim que eu sentia o cheiro de um cavalo, muitas lembranças voltavam, com muita força, do jeito que os cheiros conseguem fazer. Às vezes eu posso estar no mesmo prédio ou aeroporto ou ver exatamente a mesma vista de uma ponte e nem lembrar, embora saiba que já estive lá. Mas se aquela memória vem acompanhada de um cheiro, tudo volta com força e com detalhes excruciantes. O cheiro de amendoins assando em Manhattan, o cheiro do mar Mediterrâneo em Menton, feno recém-cortado no Kansas, neve na Islândia, uvas esmagadas na Itália, sonho sendo frito e café em Nova Orleans. E cavalos. Sorrel bateu a perna dianteira e esquerda com delicadeza enquanto eu me esforçava para não pensar no palheiro a 3,5 metros acima de mim. Por alguns minutos, eu tinha sido feliz lá em cima. Primeiro a escova de borracha, depois a escova de nylon, depois a escova macia e finalmente a toalha. Sorrel parecia um cartão postal quando terminei de limpar o pelo dela. Peguei o limpador de casco e limpei debaixo das ferraduras dela, e então acabei. Enquanto eu soltava as cordas, ela passou o focinho no meu cabelo, sua respiração quente e com cheiro de feno. "Tudo bem, cavalinho", murmurei, e a coloquei de volta na baia. Titus era maior e mais pesado, mas não tão grande como um Percheron ou um Shire. Já vi cavalos Shire que eram realmente enormes. Prendi Titus e peguei a escova de borracha com um braço que já começava a doer. Cavalos de carga. Meu pai tinha tido cavalos de guerra. Não grandes e pesados como na Europa, próprios para carregar homens e armaduras de 180 quilos. Mas, ainda assim, cavalos grandes e poderosos criados para a guerra. Cavalos perto dos quais as crianças não podiam chegar. Ele também tinha o que chamava de cavalos de damas, menores, mais leves, normalmente fêmeas, para minha mãe, meus irmãos e eu cavalgarmos. Montei em um quando tinha 3 anos. Quando cheguei aos 6, eu já tinha o meu próprio cavalo. Não sei mais o antigo nome em islandês, mas significava estrela do mar, por causa de uma mancha engraçada no pelo. Minhas irmãs e irmão mais velhos e eu andávamos nos cavalos tranquilamente, saindo dos territórios do castelo, e descíamos as trilhas até a praia cheia de pedras. Lá, nós treinávamos ficar de pé nas costas dos cavalos, segurando as rédeas com uma das mãos, a outra esticada dramaticamente acima da cabeça. Achávamos que éramos incrivelmente enérgicos e ousados.
Depois que perdi tudo e fui morar com minha família adotiva, e eles me casaram com o Asmundur, o pai dele nos deu uma pequena égua de carga como presente de casamento. Era um presente dos reis, nosso próprio cavalo. O nome dela era uma tradução de musgo, por causa da crina e da cauda. Ela era pequena, mas muito forte e corajosa, e trabalhava duro. Eu a amava, embora nunca pudesse cavalgar nela. Quando não estava trabalhando, ela tinha que descansar. Depois Asmundur morreu, e foi Musgo quem carregou o caixão dele até o cemitério. A pequena Musgo puxou a carroça com Asmundur e nós todos a seguimos. Tive que vender musgo depois disso. Eu não tinha dinheiro para alimentá-la ao longo do inverno. E não conseguia cuidar nem de uma pequena fazenda sozinha. Além do mais, se eu ficasse naquela comunidade, não demoraria até que me encontrassem outro marido. Sendo uma viúva jovem e saudável, eu seria cobiçada como ouro. Então vendi musgo, empacotei o que conseguia carregar nas costas e disse adeus a Momer e Pabi e à família de Asmundur, que não queria que eu fosse. Depois me dei conta de que eles tinham outro filho, que só tinha 14 anos na época, mas teria sido conveniente se eu tivesse me casado com ele também. Segui na carroça de feno de um vizinho até a cidade mais próxima e maior, a Elfding. O percurso durou o dia todo e parte da noite. Chorei a viagem inteira, em parte pelo próprio Asmundur, mas principalmente pela adorável, corajosa e forte Musgo, que nunca mais tornei a ver e de quem senti saudades por mais de 50 anos. Em Aelfding, procurei a mãe Bergling, que morava em um sótão em cima de um estábulo e se sustentava tecendo um linho grosso para aventais e similares. Ela era muito velha e estava quase cega, e operava o tear principalmente pelo toque. Tive que chegar bem perto para ela me ver. Quando me viu, ela apertou os olhos e inclinou a cabeça. Eu tinha mudado. Agora tinha 18 anos. Era uma mulher viúva. Na última vez que ela havia me visto, eu tinha 10 anos. Mas quando ela me reconheceu, pareceu ter medo e se afastou. "O que você quer, criança?" perguntou ela. "A senhora se lembra de mim? Eu era órfã, e a senhora conseguiu uma família para mim, fazendeiros que moravam no vale. Gunnar Ordsson." Ela hesitou, apertando os olhos para me ver, como se pesando se devia negar ou não. "Sim", disse ela por fim, com relutância. "O lar da minha família era perto de Reovdavik. A senhora sabe se ainda tem alguém lá?" A senhora idosa olhou ao redor, como se alguém pudesse estar escutando. Ela parecia infeliz e perturbada pela minha visita. Eu queria agradecer a ela por ter conseguido aquela família adotiva, mas ela parecia ansiosa para que eu fosse embora. "Não tem ninguém lá", disse ela. "Ainda há pessoas no vilarejo?" Insisti. "Não, ninguém mora lá." Ela parecia com raiva agora, e se afastou, andando com dificuldade para o banco em frente ao tear. Eu não sabia o que dizer e fiquei sem graça diante do seu desconforto. Virei as costas sem dizer uma palavra e desci a escada estreita e íngreme até chegar ao ar frio do dia. Acho que era natural eu voltar. Não era tão longe quanto eu pensava, quando era pequena. Parecia uma distância incrivelmente grande entre o Rokur do meu pai e a Elfding, e de lá até a fazenda dos Ordursen, no vale. Mas fiz a caminhada em cerca de 6 horas. A estrada é estreita e coberta de lama. Eu me lembrava vagamente daquele caminho. Só o tinha percorrido inteiro 2 vezes, mas me lembrava dele sendo mais largo, mais plano, com muito mais tráfego. Em alguns lugares, eu tive que praticamente abrir caminho entre a vegetação que tinha crescido ali. No passado, aquela havia sido uma via entre Roelfdavik e a Elfding, passando bem no meio das terras do meu pai, do nosso vilarejo. Era estranho ninguém o estar usando. Quando não via a entrada que levava às terras do meu pai, só algumas pedras quebradas e cobertas de grama de estepe me fizeram perceber que aquilo fora o portão do nosso vilarejo no passado. Desci aquela estrada e depois de meia hora,
Quando meus pés estavam doendo e os ombros latejavam por carregar meus poucos pertences, vi a propriedade do meu pai. Quando eu era pequena, a parte da frente era cercada de muros de pedra com uns 5,5 metros de altura e 3,5 metros de espessura. Agora eu só via fragmentos de pedra quebrada. Naquela época, qualquer cidade com mais de 400 ou 500 choupanas juntas tinha um muro ao redor, para dificultar a entrada de invasores. Isso não os detinha, nada os detinha, mas dificultava um pouco. Em nosso vilarejo, primeiro havia um muro, com um portão pelo qual eu tinha passado. E dentro do vilarejo cercado havia casas e choupanas e espaços de terreno onde as pessoas criavam cabras, porcos ou ovelhas, e de vez em quando um cavalo. Havia pequenas hortas. No cume do morro havia o grande castelo da minha família. Bem, a tradução significava castelo, mas era pequeno. Era a maior e mais elaborada construção em centenas de quilômetros, mas ainda assim era rudimentar, toda feita de pedra em vez de madeira ou pau a pique. Meu pai tinha sido o rei desta terra, assim como o pai dele e o pai do pai dele. Eu tinha nascido na realeza, ainda que numa escala menor do que os reis e rainhas europeus, mas uma realeza que possuía muito poder. O poder mágico da quarta casa dos imortais, a casa de Ufo. O muro ao redor da casa provavelmente englobava uns 5 acres. Era mais alto e mais largo do que o muro do vilarejo, e havia um caminho onde os soldados podiam correr em cima. Enormes portões de madeira, cheios de estacas de vidro, abriam para fora, para torná-lo mais difícil de ser quebrado por um ariete. Bem atrás do portão ficava uma grossa plataforma de madeira coberta de terra batida. Se você não soubesse que a plataforma estava lá, era capaz de andar por ela sem perceber. Mas ela podia ser removida, em caso de ataque. E embaixo havia um buraco muito profundo. No fundo do buraco havia centenas de estacas de madeira. Eu achava que a vida de alguns dos homens de Rain tinha terminado ali, naquela noite. Não era um castelo como o de Versalhes ou de Windsor. Era muito mais rústico e antigo, mas tinha a arquitetura de castelo, com frestas estreitas nas paredes para flechas serem lançadas, escadas de pedra curvas e assim por diante. O pátio era o quintal cercado pelo nosso muro. Nossos criados moravam ali, em pequenas casas ao longo dessa parede imensa, e tínhamos nossos próprios cavalos, cabras, porcos e ovelhas, nossos próprios jardins. Se invasores atacavam, o povo do vilarejo pegava o que conseguia e corria para Rockwood, do meu pai. Os altos portões de madeira eram fechados quando eles entravam, e então nós nos agachávamos e esperávamos o ataque. Os invasores nunca ultrapassaram os muros do meu pai, até o dia em que conseguiram. Havia-se passado quase 9 anos depois do ataque. Eu não sabia o que encontraria. Achava que talvez o vilarejo tivesse sido reconstruído. Quem sabe até um novo senhor tivesse se estabelecido no castelo reconstruído. Mas o que encontrei naquele dia foi nada. Vi o entulho dos portões, depois mais entulho na parede do nosso pátio. A casa do meu pai tinha sido construída com pedras enormes, extraídas de uma pedreira no interior. Mas quando olhei para o local onde ela deveria estar, a maior pedra que vi era talvez do tamanho de uma abóbora, como se todas elas tivessem sido pulverizadas do mesmo jeito que a pedra de Neu. Agora eu sabia que o pai de Rain tinha tentado usar o amuleto de minha mãe, a ferramenta que a ajudava a direcionar sua magique, mas ele não tinha a sabedoria dela, os feitiços, e fora transformado em vapor por uma explosão provocada por algum tipo de poder. Rain tinha visto o pai, os irmãos e seus homens virarem cinza na frente dele, e tinha uma queimadura, como eu. Os invasores sempre destruíam as cidades, colocando fogo em tudo, levando ou matando os animais de cria, levando ou matando as pessoas. Mas normalmente ficavam resquícios de choupanas, estruturas, chaminés. Algumas vezes a destruição não era completa, e as pessoas reconstruíam, mas não com frequência.
Naquela época, todo mundo acreditava que perigosos trolls surgiam depois da partida dos invasores. Então o vilarejo era abandonado a essas criaturas e um novo vilarejo era construído nas proximidades. Mas isso, eu nunca tinha visto nada assim. Não havia sobrado nada, e o castelo tinha sido uma grande estrutura de pedra com pelo menos 14 cômodos. E, ao contrário da estrada que levava até ali, onde havia existido o Rokur da minha família, nada tinha voltado a crescer. Nem mesmo a natureza tinha reocupado o espaço. Andei pelo entorno da casa. O próprio chão estava queimado, chamuscado. Mas as coisas sempre voltavam a crescer depois de um incêndio, às vezes até de maneira melhor. Eu tirei minha bolsa das costas e me sentei no chão. Voltei para nada. Não havia ninguém lá para me ajudar a saber o que tinha acontecido. Eu tinha tido esperanças secretas de encontrar alguns dos livros de Fodir, talvez um pouco queimados, mas escondidos embaixo dos escombros. Ou as joias da minha mãe, as que os invasores não tivessem encontrado. Em vez disso, era como se ninguém tivesse morado ali. Esfreguei minha nuca. Eu morara ali pelos 10 primeiros anos da minha vida. Era onde tinha tido uma família de verdade. Éramos ricos. Meu pai tinha sido poderoso. Pessoas importantes tinham viajado longas distâncias para vê-lo. Tínhamos criados, professores, livros, instrumentos musicais, cavalos e uma pequena carroça, puxada por cabras, para meu irmãozinho. Agora não havia nada. Eu não tinha nada. Não tinha ninguém. Naquela noite, vi a cabeça do meu pai cair pela chaminé e rolar pelo chão. Vi minha mãe esfolar um homem vivo. Vi Sigmundur cortar a cabeça dele. Corri até minha mãe, deixando minha irmã mais velha e meu irmãozinho, e me agarrei à saia dela por trás. A cena era repleta de imagens picotadas, de sons altos e segmentados. Havia homens, tantos homens, no corredor. O castelo estava pegando fogo. Tudo no pátio estava em chamas. Os cavalos e as ovelhas berravam. As crianças, filhos dos homens do meu pai, estavam chorando. Às vezes eu ouvia o choro deles sendo interrompido de repente. O corpo sem pele do invasor estava caído no chão, cada centímetro dele coberto de sangue. No momento seguinte, o homem maior, com cabelo vermelho dourado e rosto pintado, rugiu e pegou o machado de luta por cima do ombro. Tudo pareceu acontecer em uma câmera lenta sem fim, mas vi a afiada lâmina de metal sendo balançada. Vi meu irmão pular com agilidade para fugir dela. Vi a lâmina cortar o ombro dele, quase arrancando-lhe o braço. Sigmundur gritou e então a sala ficou completamente tomada de mais guerreiros. Alguns montavam guarda do lado de fora da porta, lutando contra os guardas do meu pai que vinham correndo pelo corredor. Sigmundur cambaleou, gritando, mas ergueu sua própria espada na outra mão quando o machado do invasor foi erguido de novo, e então a cabeça do meu irmão caiu no chão, seguida do corpo que desmoronava lentamente. De trás da saia da minha mãe, ouvi a música cruel, sombria, terrível, vi relâmpagos saírem de suas mãos, atingindo invasores nos rostos, nos olhos. Eles gritavam e se afastavam, mas sempre havia mais. Alguém cortou a cabeça de Eides e ela caiu como grama cortada em um campo. Sua cabeça ficou caída bem perto do pescoço, e os olhos continuaram a piscar, as mãos a tremer. Uma bota pesada empurrou a cabeça vários metros adiante, e depois de alguns minutos ela ficou parada e seus olhos se fecharam. Tina foi a seguinte. Ela sempre tinha odiado lutas e espadas, sempre tentara fugir dos treinos. Agora estava parada de camisola, o rosto branco como lençol, e deixou a espada cair no chão. Um homem andou até ela e a pegou, jogando-a por cima do ombro. Ele começou a andar pelo meio dos corpos para sair da sala, mas alguns dos guardas do meu pai o atacaram e enfiaram as espadas pela barriga dele, fazendo suas tripas saírem pelo buraco. Outro machado cortou a cabeça de Tina. O homem maior, o mais velho, estava gritando ordens.
Ele ainda estava vivo, embora coberto de tanto sangue que a tinta do rosto estava escorrendo. Ele falava um dialeto diferente do nosso, mas era parecido bastante para que eu entendesse as palavras. Matem todos, não deixem ninguém vivo, até mesmo as crianças. Qualquer um que fique vivo vai amaldiçoar a magia deles. Hakon se ajoelhou, as pequenas mãos ainda segurando a adaga. Um homem correu até ele e Hakon automaticamente o atacou com a arma, cortando a panturrilha dele. No segundo seguinte, meu irmãozinho também estava morto. Minha mãe estava de pé, alta e terrível e irradiando poder. Vi um relâmpago cortar o ar e atingir o invasor maior no olho. O relâmpago explodiu e ele gritou. Derrubou o machado e colocou uma mão sobre o buraco. Agora só uma órbita vazia. Quando minha mãe ergueu as mãos de novo, segurando o amuleto, ele balançou a espada com a mão, mais rápido do que eu imaginaria possível. Senti o corpo da minha mãe tremer com o golpe, e depois, lentamente, ela começou a cair para trás. Eu me agarrei à sua saia e fechei bem meus olhos, e ela caiu bem em cima de mim. Minha cabeça bateu no chão de pedra com tanta força que vi estrelas, e o caos da sala se esvaiu por um momento. O peso da minha mãe era grande. A lã grossa do vestido dela me sufocava. Eu não conseguia ver nada, não conseguia me mexer. A gritaria ficou abafada. Meu nariz se encheu de aromas horríveis de coisas queimando, de cabelo, lã e pele. Não sei quanto tempo fiquei deitada ali. Em algum momento se fez silêncio, e ainda assim eu continuei deitada, embora mal conseguisse respirar. A fumaça entrava pelo meu nariz, queimava minha garganta. Por fim percebi que não conseguia mais respirar. Tentei empurrar o corpo da minha mãe, mas tive que firmar os pés e empurrar com força. Ela rolou para longe. Abri meus olhos. Não havia nada vivo na sala. Ao meu redor estavam os corpos dos meus irmãos e irmãs. O rosto da minha mãe, ainda belo, estava a vários metros de distância. O corredor estava vazio. Ouvi gritos ao longe, lá fora. O castelo estava queimando ao meu redor. Aquela sala em chamas. O calor quase insuportável. Lentamente, fiquei de pé. Eu estava dormente. Não pensava, não sentia nada. Eu me sentia morta. Talvez eles tivessem me matado e eu fosse um espírito agora. Tive que passar por cima dos corpos de Aides e Hakon. Se eu fosse um espírito, teria flutuado por cima deles. A porta do escritório estava quebrada, destruída, e fui em direção a ela. E então, com o canto dos olhos, vi uma parede se mover. Olhei para ela e ela se moveu de novo. Um pedaço estreito da parede de pedra ao lado de um armário. Ela deslizou para o lado e me agachei. Meus dedos acidentalmente encostando no cabelo de Sigmundur, encharcado de sangue. O rosto de uma mulher apareceu, com expressão apavorada. Ela viu a sala e o que tinha nela e colocou a mão em cima da boca para se impedir de gritar. Olhei melhor e a reconheci. Gildun Haraldsdottir. Ela era esposa do responsável pelos estábulos de papai. Um homem apareceu ao lado dela. Stepan, seu marido. O rosto dele desmoronou de tristeza e horror, e ele colocou uma das mãos no ombro dela. Fiquei parada. Eles deram um salto de susto ao me ver ali no meio das chamas e dos corpos. Com a boca aberta de choque, Gildun fez sinal para que eu fosse até ela. Comecei a obedecer lentamente, mal sabendo o que fazia. Alguma coisa fez barulho debaixo do meu pé. Era uma pesada corrente de ouro, a que prendia o amuleto da minha mãe ao redor do pescoço dela. O amuleto tinha sumido e o pescoço da minha mãe tinha sido cortado. Dei outro passo na direção de Gildun, deixando a corrente onde estava. Eles fizeram um sinal para que eu fosse logo. Eu nunca tinha visto aquela porta secreta. Não tinha ideia de onde ela ia dar. Agora, olhando para trás, entendo que foi por isso que nossa mãe nos levou para lá. De alguma maneira, as coisas tinham acontecido rápido demais para que ela nos colocasse no túnel de fuga. Ou talvez ele só pudesse ser aberto pelo outro lado. Não sei. Jamais saberei.
As chamas lambiam o carpete onde eu estava. No minuto seguinte, minha camisola pegaria fogo. Eu não sabia que era imortal. Tinha acabado de ver minha família ser morta. Eu sabia que morrer em um incêndio seria ruim. Mais um passo e pisei em outra coisa. Tinha medo de ser a mão de alguém. Não queria olhar para baixo, mas olhei. Eu estava de pé em cima de lã em chamas, e o cheiro era terrível. Embaixo das chamas estava o amuleto de minha mãe, ou pelo menos metade dele. Faltava metade, a metade com a pedra da lua. Olhei ao redor rapidamente e não a vi. Eu me inclinei, peguei a metade que estava ali, queimei a mão e a soltei imediatamente. Liuja, onde? A voz de Gildon estava baixa e assustada. O fogo! Rasguei a bainha da minha camisola, tirando uma faixa longa. Enrolei minha mão no tecido, peguei o amuleto e mantive o olhar preso ao rosto de Gildan. Em 5 passos cheguei a ela, e Stepan esticou a mão, me pegou e me puxou para o túnel escuro. Gildan fechou a porta atrás de nós e pegou sua tocha. Stepan segurou minha mão com força e me levou pelo túnel. Esperem! Eu precisava estar com as mãos livres. Enrolei o amuleto na tira de tecido e o amarrei ao redor do pescoço. Então segurei na mão de Stepan de novo, e nós 3 corremos pelo espaço estreito de teto baixo, chão batido e com cheiro de umidade e terra. Pareceu que corremos durante horas. Tropecei em raízes e pedras, e uma vez Gildan teve que me puxar para que eu conseguisse me levantar. Por fim, saímos dentro de uma pedra enorme. Uma fissura natural bem estreita nessa rocha era a saída, e ela ficava escondida por uma vegetação densa. Passamos com dificuldade e vi que estávamos em uma estreita estrada de fazenda, bem longe do castelo. Olhando para trás, vi que a estrutura toda estava ardendo em chamas. Eu não sabia se íamos correr o caminho todo até a Elfding. Mas 400 metros depois, um fazendeiro, um homem que eu não conhecia, estava esperando com sua carroça de feno. Trabalhando com rapidez, Gildan e Stepan abriram um buraco no feno. Depois Stepan me levantou e me jogou lá como se eu fosse um pacote. Mais feno foi jogado em cima de mim. Pelo menos 1,5 metros de espessura, mas espalhado bastante de modo que eu ainda conseguia respirar, mesmo com dificuldade. O fazendeiro fez um ruído para seu burro e a pesada carroça começou a se mover. No dia seguinte, o fazendeiro me levou para a mãe Berglind e ela me levou para a fazenda de Gunnar Odderson. E aí me tornei Sunna Gunnarsson. Liuja e sua vida foram deixados de lado. Um livro fechado que eu nunca quis reabrir. Morei lá durante 6 anos, até me casar. Jamais tornei a ver Gudrun, Stepan e nem o fazendeiro. Não fazia ideia do que tinha acontecido a eles. Com o passar do tempo, me acostumei a ser filha do fazendeiro, e o único sinal de que eu tinha sido qualquer coisa diferente disso era a queimadura redonda na minha nuca, onde eu tinha colocado o amuleto que queimou o tecido e depois minha pele. Nem reparei na hora. O sol estava alto no céu. Eu tinha que começar a voltar para Elfding antes dele se pôr. De repente, minha nuca coçou e fiquei de pé rapidamente, cobrindo os olhos para observar a beirada da floresta a uma grande distância. Não vi ninguém e nem nada, e me ocorreu que eu não tinha visto ou ouvido um único pássaro, nem sequer um único animal selvagem ali. Eu nem tinha visto inseto algum. Aquele era um lugar mais do que morto. Parecia amaldiçoado. Peguei minha bolsa e segui para a estrada. Ela parecia 5 vezes mais pesada. Meus tamancos resistentes incrivelmente pesados e desconfortáveis. Tudo parecia sobrecarregado. Uma quietude opressiva pesava sobre mim, deixando minha respiração carregada, como se presa na garganta. Parecia que nem o sol brilhava direito ali. Havia escuridão naquele lugar, uma sombra lançada por uma coisa que não era viva. A área estava saturada de horror, sangue e maldade. E então fui tomada por uma dor. Me encolhi e deixei minhas coisas caírem.
Passei a escova de nylon com delicadeza pela perna de Titus, sentindo a força quente que havia ali. Desejei ter tido todos esses acessórios para cuidar melhor de musgo. Eu tinha feito o meu melhor, mas ela teria ficado tão feliz com esse celeiro e esses fardos de feno. Isso tinha sido há tanto tempo. Aquilo era passado. Eu estava no presente. Fiquei com a coluna ereta, minha mão ainda na lateral de Titus. Uma ideia surgiu no meu cérebro, como uma luz branca intensa, e com assombro me dei conta do que River tinha me dito. Naquela época, eu estava lá, no tempo e na distância, em um outro mundo longínquo, uma outra eu. Agora eu estava aqui, bem aqui, na realidade, e esta era eu, agora. Eu não estava mais lá. Não era mais aquela garota. Por algum motivo, eu nunca tinha entendido isso antes. Talvez o que River quisesse dizer era que o tempo em si era como um rio, se movendo sem parar para a frente. E você estava em um novo rio todo dia, toda hora. Durante toda a minha vida eu tinha me sentido como em um lago onde tudo estava guardado, para sempre. Todas as minhas experiências, todas as diferentes pessoas que fui, tudo que tive, tudo que perdi. Eu carregava isso tudo comigo, o tempo todo. Essas coisas formavam camada depois de camada de uma casca dura, como camadas de verniz em uma caixa japonesa. Aquela casca tinha protegido o eu murcho, e pela metade que não conseguia mais suportar interagir com nada e ninguém de modo normal. Meu tempo ali não chegava nem a 2 meses, estava gradualmente arrancando uma camada, da espessura de uma folha de papel, de cada vez. E o eu miserável e encolhido lá dentro estava meio que se expandindo, aumentando como uma flor quase morta que de repente é ensopada de chuva. Por que aquilo estava acontecendo? Por que eu estava permitindo isso depois de tanto tempo? Naquele dia, 440 anos antes, eu tinha deitado no chão queimado da fortaleza do meu pai, chorando de medo e dor. Sofri um aborto, minha única ligação com Asmundur e com minha vida com ele. Naquela hora, senti de verdade que tinha perdido tudo. Minha família, meu lar, minha família adotiva, meu marido, meu amado cavalo e agora meu único bebê, que tinha vivido sem eu saber e tinha morrido antes que eu percebesse. Eu não tinha mais nada, nem para onde ir. Não podia ser ninguém, nem filha, nem esposa, nem mesmo amiga. Quando eu consegui andar, no dia seguinte, juntei minhas coisas e segui pela estrada, para longe daquele lugar de horror, morte e perda. Andei até encontrar uma planta alta e folhosa com belos ramos de pequenas flores lilás. Comi um punhado delas, me engasguei com as folhas ásperas e grossas, mal conseguindo engolir. Nossa lavadeira tinha nos falado que o acônito era uma planta venenosa e que nós, crianças, nunca devíamos tocá-la. Comi tanto quanto consegui, sentindo o veneno começar a me queimar a boca. Minhas mãos ficaram dormentes e eu me encolhi com dores de barriga terríveis. Chorei e gritei, vomitando durante horas até perder a consciência. A ironia era, claro, que eu era imortal, mas não sabia. Depois que minha tentativa de suicídio falhou e eu nem pude morrer direito, consegui de alguma maneira ir para a maior cidade do país, Reykjavik. Fui aceita como criada por uma governanta e apresentada à minha nova patroa, Helga. Foi aí que minha vida como imortal começou e minha antiga vida terminou, com tanta rapidez e certeza como teria sido se aquele acônito tivesse me matado. Eu tinha criado minha primeira casca. Se você escovar mais esse cavalo, não vai sobrar pelagem nele. Minha cabeça se ergueu de repente e vi as costas largas e eretas de Rain, enquanto ele carregava várias celas pesadas pelo corredor. Rain estava lá naquela noite. Ele era um dos invasores no corredor. Ele propriamente não tinha matado ninguém da minha família, o que era um alívio, porque nesse caso eu teria que matá-lo. E é bem difícil cortar a cabeça de alguém. Mas ele estava lá naquela noite.
Ele era a única pessoa viva que tinha compartilhado o horror daquela experiência comigo. E aqui estava ele, de calça jeans e botas. Nada de tinta no rosto, nada de espada no cinto. Só um cara normal. Um cara normal, mal-humorado e arrogante que tinha participado da experiência que dizimou a minha família, 400 anos antes. Titus tinha virado a cabeça e estava me dando um olhar de chega. Me desculpe, murmurei para ele, guardando os acessórios e soltando-o. Levei-o até a baía, me certifiquei de que ele tinha feno e então voltei para o meu quarto, perdida em pensamentos.